Graça e paz a todo mundo, salve, salve meus irmãos. Podcast de verdade, pensamento e opinião. Aqui o papo é inteligente, é de gente como a gente, o papo é reto, não tem enrolação. Procurando tudo isso dentro de um podcast, haha, então vem com o PRcast, o podcast feito pra você. Bem-vindos, senhoras e senhores, estamos começando mais um PRcast e hoje o assunto, novamente, um assunto extremamente desafiador. Nós vamos estar falando sobre o autismo e hoje nós temos aqui uma pessoa ilustre, uma mãe de filha autista, é a Luísa Palhano, gente, e ela cuida, na verdade ela faz parte ali de um grupo chamado AMA e ela está aqui para explicar para nós o que é esse grupo chamado AMA, mas eu vou deixar ela se apresentar. Se apresenta aí para nós, dona Luísa Palhano. Boa tarde a todos. Okay. Eu sou, como ele já falou, Luísa Palhano, sou mãe de autista, né? Tenho um autista de 18 anos, que é um autista grave, né? Tem síndrome de Williams junto com o autismo. E também eu sou presidente da AMA Caxias, Associação de Pais e Amigos do Autista de Caxias do Sul, né? Também represento o Conselho da Pessoa com Deficiência e o Conselho da Pessoa e o Conselho da Saúde também. Sou conselheira municipal da saúde também. Ok, então a gente vai tentar, dona Luísa, conversar um pouquinho sobre isso e principalmente do olhar do pai, entendeu? Da família em relação à questão do autismo, porque o que eu vejo às vezes tem o olhar profissional do profissional, seja ele o psicólogo, seja ele o terapeuta, enfim, mas tem aquele olhar do dia a dia, dessa família, do pai, da mãe, de conviver com isso. Então acho que essa nossa conversa, ela vai ser uma conversa assim muito produtiva, uma conversa muito boa, uma conversa assim que vai trazer muitos ensinamentos e principalmente, dona Luísa, essa aproximação da sociedade. No meu caso, eu não convivo com isso, mas através do conhecimento da senhora, da experiência da senhora, tudo isso vai poder nos ajudar, como a gente vive numa comunidade, como que a gente lida com isso, e às vezes a questão olhar discriminatório, muitas vezes a gente tem um olhar que não é um olhar empático, mas é um olhar às vezes das pessoas, sabe quando as pessoas dão aquele olhar? Então é mais ou menos essa nossa conversa. Então eu queria pedir para a senhora, começando, explicando para nós o que é o AMA, só para a gente entender, aí depois a gente vai conversando, né, no decorrer da nossa conversa. Aí. A AMA Caxias é a Associação de Pais e Amigos do Autista. Ela começou em 2002, mas ela ficou um tempo desativada, e aí em 2015 a gente reativou, a gente se juntou os pais, né, e a gente se juntou e reativou ela, porque a gente viu que Caxias precisava ter uma associação que pudesse lidar com o autismo, que pudesse ajudar as famílias, né, porque a gente não tinha isso. Então, quando tu recebia o diagnóstico, tu não tinha onde se amparar, tu não tinha quem procurar para poder te ajudar, né? Então a gente foi atrás, organizou ela, então hoje ela está atuando, né? E o nosso maior o objetivo é passar informações, lutar por política pública, né? Ajudar as famílias, né? Em tudo que a gente puder. Então desde 2002 ela existe. Sim. Ela começou com quem a AMA? Com pais também. Foram pais que fizeram a primeira associação, cuidaram, mas daí por um tempo depois eles não conseguiram mais dar conta de tudo isso e ela foi desativada, né? Então aí ela ficou por 9 anos, permaneceu assim, daí a gente foi lá, reativou e hoje ela tá aí para auxiliar as famílias, né? Então surgiu desse grupo aí com os pais, depois ficou 9 anos desativado, e aí depois a senhora entra, depois de 9 anos, a senhora entra como presidente. Como que a senhora entrou como presidente? Eu fui a primeira, depois que foi ativada, e agora estou atual de novo, né? Atual. Porque nós éramos um grupo de famílias que iam para Farroupilha para ser atendido lá em Farroupilha.
na AMAFA, né? Um local maravilhoso, né? Que nos ajudou muito. Nós estávamos em 10 famílias que iam para lá. E a gente se juntou, as famílias, e aí resolvemos reativar a AMA para que a gente conseguisse ter mais força, né? E aí fui a primeira presidente depois que a gente reativou, né? Então já passou-se alguns anos, né? Isso foi em 2015. E aí hoje eu estou de novo como presidente da AMA, né? E nesse mundo que, assim, para tu entender, quando tu recebe o diagnóstico de autismo do teu filho, tu não recebe nenhuma outra orientação, tu só recebe o CID, F84 ponto tal, né? No meu caso, F84.8, né? Que significa autismo grave, né? E é só isso que tu recebe. E o médico não te orienta, né? Então tu tem que... No meu caso, eu fui pesquisar porque me disseram que o meu filho não ia conseguir viver em sociedade, que o meu filho não ia conseguir ter ganho nenhum, né? E isso é errado, realmente, né? É errado. Hoje o seu filho tem 18 anos, né? Sim, hoje. E como é que foi, assim, quando a senhora soube, né, que ele era autista? Como é que foi a reação da senhora, do seu marido, da sua família? Como é que foi isso? No caso do Juan foi um pouquinho diferente, né? Porque eu não gerei o meu autista, né? Ele é adotivo, né? Mas quando a gente teve o diagnóstico, respondeu as nossas perguntas, porque como eu já era mãe de 3 crianças, eu já sabia diferenciar o comportamento, o modo que ele se comportava. Então aí eu disse assim, não, tem alguma coisa errada e a gente tem que descobrir o que é. Quantos anos, né, ele tinha na época? Ele tinha 2 aninhos. Com 2 aninhos, a senhora começou a notar alguns comportamentos diferentes. Quais os comportamentos, assim, que a senhora notou, assim? Ele era uma criança que ele não se expressava corretamente, ele não olhava nos olhos, ele não brincava com brinquedos, que nem as outras crianças brincam, ele se incomodava muito com o barulho, cheiro, ele era uma criança que ainda não conseguia comer direito, né? Algumas comidas eles não conseguem porque eles têm seletividade alimentar. Então, algumas coisas ele não aceitava, né? Ele só aceitava mais o que era líquido e pastoso. E eu levava ele no médico, fiz tudo quanto é exame, não apareceu nada, né? Aí, aos 4 anos, de tanto eu continuar procurando, aí a gente recebeu o diagnóstico de autismo, né? Mas isso com um psiquiatra. Ele passou por neuro, eu fiz tudo que tinha que fazer. Todos os exames, não apareceu nada. Né? Então aí com o psiquiatra ele deu o laudo e aí a partir disso eu me tornei mãe de autista e fui aprender e entender o que eu podia fazer para ajudar meu filho, porque eu olhava e dizia assim, eu preciso ajudar ele, eu preciso entender o que está acontecendo, né? Para que ele fique melhor, né? E toda a família veio junto. Toda a família veio junto. O pai, os irmãos, vós, tia, amigos, todo mundo. Tudo que eu aprendia, eu passava para eles. Abraçaram ele junto. A adoção não foi só minha, nem do meu marido. Foi de toda a família, né? Olha os irmãos, hoje em dia todos os irmãos aprenderam a lidar, cuidar com todo amor e carinho, né? Então, mas é muito difícil tu entender o que é autismo e como ele se manifesta, porque algumas coisas parecem normais e outras não, né? No crescimento, no comportamento. Certo, então dentro dessa pergunta, deixa eu direcionar para a senhora o que é o autismo à luz de um pai, à luz, né, das pessoas que cuidam. Como que a senhora pode trazer para nós o que é o autismo à luz desses pais, assim? Sim, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente pensa assim, meu Deus, por que ele nasceu assim? Muitas famílias, que nem para mim, respondeu as minhas perguntas, mas para muitas famílias causou mais agonia, né? Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu disse assim, é isso que o meu filho tem, é com isso que eu vou lidar. Então, a gente fez tudo quanto é exame, descartou outras coisas que ele podia ter, outras doenças, coisa e tal, e depois a gente descobriu a síndrome de Williams, que foi confirmado por genética. A síndrome de Williams. Né? O que seria essa síndrome? É uma síndrome que ela pega um só da família, né? Não dá, por exemplo, se tiver 4 irmãos, só um vai ser o Williams, né? É uma síndrome rara, né? Mais ou menos entre 10 a 20, assim,
eu não me lembro agora exatamente, Sim. mas 10 mil pessoas, um é o Williams, então é uma coisa mais rara. Mas ultimamente tá ficando um pouquinho, tá aparecendo mais, né? Certo. Eu acho que por causa do diagnóstico, né? E então, quando eu me entendi mãe de autista, eu observava que ele tinha várias coisas que ele não alcançava. E eu comecei a pesquisar o que é o autismo. Então eu entendi que o autismo é uma desordem neurológica, que ele tem comportamentos diferenciados, mas como é que eu ia ajudar ele, né? Então, assim, para nós da família todo mundo teve que aprender de novo. Tudo que eu sabia como mãe, eu tive que aprender tudo de novo, porque eu olhava para ele e pensava, como é que eu vou fazer eles comunicar comigo? Porque ele não se comunicava, ele era uma criança que tu olhava para ele, ele era totalmente em branco. Ele não falava, ele não caminhava, ele não sabia mastigar. Então tudo isso aí a gente foi aprendendo aos poucos, né? Ele foi fazendo as terapias, levando nos médicos, e assim foi, né? Então ele foi melhorando, mas nós em casa a gente tinha que prestar muita atenção. Uma criança que precisa de cuidados 24 horas, né? Quando ele tá dormindo, tem que ter certeza que tá tudo ok, né? E assim tu vai indo. Então tu observa alimentação, tudo que precisa, o que ele aceita, o que ele não aceita, se ele dorme, se ele não dorme. Ele passou 2 anos, quase 2 anos e meio sem dormir à noite. Então ele chorava, a gente não sabia o que era. 2 anos e meio sem dormir à noite. Ele não conseguia expressar, porque um dos problemas do autismo é que eles não conseguem expressar. Então, se ele estava com dor, se ele estava com fome, o que estava incomodando ele, ele não sabia expressar. Ele só chorava. Só chorava e a gente tinha que descobrir o que estava acontecendo, né? Então foram longos, né? Esse tempo foi bem longo para a gente conseguir descobrir, para entender como ele funcionava, as rotinas. Ele não gostava de mudar a rotina. Então eu não podia descer da parada do ônibus, uma parada diferente, que ele começava a chorar desesperado, ele entrava em crise, né? Mas naquela época eu não sabia o que era uma crise. Né? Eu só tinha aquela criança que chorava, né? Desesperado, e eu não conseguia acalmar ele. Mas aquela história que a gente tem o sexto sentido de mãe, né? Uhum. Então eu comecei a observar que ele gostava de música. Aí eu tinha uma caixinha de música, que era do meu outro filho, que eu dava corda, e aí tocava uma musiquinha, e isso acalmava ele. Então eu cantarolava música para ele no ouvido dele, e aí ele ia se acalmando, e a gente conseguia lidar com ou o ônibus atrasou, ou a gente desceu numa parada diferente, ou ele tinha um atendimento e a pessoa que ia dar o atendimento atrasou, ou teve que desmarcar. Então isso para ele era muito difícil, lidar com rotina, né? Então que desorganizou. Então assim era muito complicado, né? Mas com muito amor e carinho a gente ensinou ele a comer, a falar. Ele largou as fraldas, né? Porque ele usou fralda até 6 anos e meio. Então ele começou a falar com 3 anos. Só que daí ele parou de falar, ele teve um trauma e ele parou de falar. Ele foi falar de novo com 6 anos e meio. Até os 3 anos ele falava. Ele falava assim, ele aprendeu a falar. Tá. Ele falava água, tata, mamãe. Ele olhava bem nos meus olhos daí e dizia mamãe. Ele conseguia, comigo ele tem esse olhar, com algumas pessoas não. Ele, no meu olho, ele olha tranquilo, mas não dura muito, sabe? É por pouco tempo, né? Mas comigo acontecia mais. Então eu olhava para ele, eu via que tinha alguma coisa errada, e daí eu ia descobrir o que era, né? O que estava incomodando ele. Mas assim, tu olha para aquela criança e tu pensa assim, meu Deus, o que ele tem? Como que eu vou descobrir? Dá remédio, canta, embala, troca roupa, dá banho, faz tudo que tem que fazer. E aquela criança não acalma, né? Então até tu descobrir o que acalma, o que deixa ele feliz, o que deixa ele triste, o que incomoda. É um processo difícil, muito difícil para a família entender, né? Porque às vezes tu tá cansado, mesmo que tu esteja cansada, aquela criança precisa de ti. Então assim, tu não tem a opção, e essa é a realidade
realidade de muitas famílias, né? Não ter a opção nem de descansar por um momento, né? Porque tu precisa estar ali. E eu tenho marido, filhos, vó, avô, tio, tia, amigos que me auxiliam, mas às vezes tem algumas famílias que não tem tudo isso, né? Que são mais sozinhas, então é mais difícil de lidar, né? Então, assim, os irmãos entenderem como ele funcionava, eles abrirem mão da mãe para o irmão que precisava de muito mais atenção, né? Que às vezes faltava atenção para eles, né? Porque daí estava em função do irmão. Então é bem difícil de lidar com tudo isso. É um festival de emoções, né? Que tu vai aprendendo a lidar, né? Meu Deus do céu, tu vê quantos desafios Muito desafio, porque tu se descobre mãe de autista, aí tu tem que entender como teu filho funciona, como lidar com ele. Tu chega nos médicos, os médicos têm um desconhecimento muito grande, então não te ajuda muito, né? Tu tem que estar ali dizendo, doutor, ele não se expressa corretamente, então a gente tem que descobrir o que ele está sentindo, porque por mais que ele esteja com dor, que ele esteja doente, ele não vai se expressar da maneira que tu entenda. Então tu tem que descobrir. Quando chega no profissional para te ajudar, ele não consegue te ajudar, é desesperador, né? No momento que tu tá angustiada ali, né? Então tudo isso tu tem que aprender a lidar, observar ele todos os segundos para tu conseguir entender o que tá acontecendo com ele, né? Então tu tem que aprender. Quando tu recebe o diagnóstico que o teu filho tem direito, aí tu tem que aprender quais são os direitos do teu filho. Então, assim, para tu ser mãe de autista não é fácil. Tu tem que ser praticamente... Acho que é um chamado, hein? É um chamado. Eu sempre digo que assim, o autismo é assim, ou tu ama ou tu sai correndo. Né? Quando tu ama, tu faz tudo. Por tu isso até tudo. O nome bem interessante, o ama Eu, dona Luísa, quando a senhora pensa, eu queria que a senhora pudesse pensar um pouco sobre as experiências do AMA, desse grupo de pais, quantos pais tem e quais são as experiências que são trocadas aí, porque eu acho que isso vai estar nos aproximando, pelo menos de um olhar diferente em relação a isso, porque a gente sabe tantas coisas que acontecem. Quando a senhora está pensando aí, deixa eu falar algumas coisas importantes. Sim. Então, gente, nós estamos aqui nesse assunto muito interessante, veja bem, de um olhar de pais em relação aos seus filhos. Por isso eu queria lembrar um pouquinho que o PRCast ele é patrocinado por algumas pessoas muito interessantes. Dentre delas nós temos o AL Gás todo dia com você. Precisando de gás, é só conversar com a AL Gás, está tudo certo. Eles irão dar um desconto. Em menos de 10 minutos o gás vai chegar em você. Pode ser qualquer lugar de Caxias do Sul, não importa Zona Norte, Zona Sul, enfim, aonde você estiver, o AL Gás vai levar gás para você. E aí também nós temos Atitude Eventos. Atitude Eventos é aquela a empresa que vai fazer a filmagem do seu evento, seja uma formatura, seja um casamento, seja festa de 15 anos. A Atitude Evento nos ajuda a manter esse canal. Também queria lembrar você do Ayrton Gás também, né? Um outro queridão aí que pode essa empresa que também vai levar até você esse gás aí sem problema nenhum. E nós temos a Andressa. A Andressa trabalha, é social media, trabalha aí, você que tem seu Instagram, você que quer ter mais engajamento, converse com a Andressa, tá tudo certo. Dona Luísa, vamos voltar um pouquinho nesse assunto. Nos conta a experiência desse grupo de pais, quantos pais existem, né, nesse grupo na AMA, e quais algumas experiências que a senhora pode contar para nós, né, que de alguma forma irá nos aproximar desse grande desafio aí que esses pais vivem, né? Sim. Hoje a gente está em torno de uns 200 pais, né, 200 famílias ali dentro do grupo. A gente tem o grupo do WhatsApp, que é mais atuante, né? E ali a gente troca informações, como um ajudando o outro. Então, meu filho, ele está fazendo tal coisa, o filho de vocês também aconteceu com vocês, então a gente vai se ajudando. Troca informação de profissionais. Eu preciso desse profissional, quem tem para me indicar? Né? Então a gente vai indicando, se ajudando, né? Hoje tô com problema
em tal situação, a gente vê, consegue ajudar, né? Sempre se junta uma, duas mães, às vezes fica conversando no telefone, auxiliando, às vezes as mães querem desabafar também, elas podem desabafar ali no grupo, então a gente se ajuda, né? Então, e isso é muito necessário, porque precisa haver essa troca de informações, né? E a gente também precisa desabafar, como também no grupo a gente conta as experiências boas. Hoje meu filho fez isso, meu filho fez aquilo, meu filho foi na escola, hoje deu tudo certo, né? Hoje eu consegui sair de ônibus com ele não entrou em crise, né? Então hoje meu filho comeu, sabe? Então assim, é uma vitória. O que parece um detalhe para os outros, para nós é uma vitória, né? Então, assim, conseguiu abrir uma bala sozinho, é uma vitória. Aceitou tal alimento, uma vitória, sabe? Então, assim, é um dia de cada vez, né? E um ajudando o outro, né? Porque ali dentro do grupo existe vários tipos, né? De autismo, vários graus de autismo, né? E a gente um ajudando o outro. Esse é o nosso maior objetivo, que um possa se ajudar. Às vezes faltou medicação, quem tem sobrando ajuda quem a medicação que acabou não conseguiu pegar na farmácia, né? Então esse é a nossa troca. Outro, muito bom. Dentro da sua experiência, a senhora acredita assim que possa existir dentro da experiência da senhora quando o pai e a mãe recebem esse diagnóstico do filho, enfim, geralmente entre os 2 anos, 1 ano e pouquinho, acontece assim muita separação dos pais, ou a senhora acha que não? Como é que é no seu olhar isso? Sim, isso é uma coisa que sim, pode acontecer, porque é bem difícil. A mãe, ela vai acolher o filho como ele for, mas para o pai às vezes é mais difícil ele entender isso, né? O homem, ele não foi preparado para essa parte, né? O homem provê a casa, vai cuidando de outras coisas, né? Mas quando ele se depara com uma criança que ele não consegue entender, a gente entende que isso assusta. Isso assusta a mãe, vai assustar o pai também. Então alguns pais acabam se afastando, né? E prejudica bastante, mas uma coisa que eu sempre digo, né, que tu pode, do filho tu nunca se separa, então tu pode até se afastar, mas procurar entender como ajudar aquele filho, mesmo longe, sabe, que às vezes não é porque tu se assustou, que tu tá agoniado, que tu precisa desamparar totalmente, né, então assim, não entendeu agora no começo, mas vai ter um tempo, né? Tem um tempo de aceitação, o tempo do luto. Tu vai viver tudo isso e devagarinho as coisas vão se organizando. Então, ao primeiro olhar, assusta todo mundo se assusta. Mas tu vai vendo que não é o fim do mundo. É teu filho, tu tem que olhar ele com todo amor e carinho e não ficar criando expectativas que, se tu tivesse um filho sem autismo, tu também de repente não alcançaria, né? Então, uma das coisas é tu enxergar o teu filho como ele é, não ficar imaginando como ele possa ser. Não. Fazer uma comparação. Fazer uma comparação. Ele é único, ele é uma criança que sempre vai ser única, que sempre vai ser muito sincera contigo, porque o autista, se ele gosta, ele gosta, se ele não gosta, ele não gosta, né? Então, assim, o dia que tu ouvir te amo, papai, aquilo ali é de verdade, não tem nenhuma intenção por trás daquilo ali, né? Então, assim, muita gente tem a parte que romantizam o autismo, mas tem a parte que tu tem que é a realidade do autismo, e essa realidade tem que ser mostrada, porque são vários graus. Então, do mais leve ao mais grave, todos eles são autistas, depende do olhar de cada um, né? E de cada família, que tudo tem seu tempo, mas tu não pode ficar esperando quando acontecer, tu tem que correr junto, né? Porque eles são assim, o nosso maior presente. E quando a gente consegue enxergar esse presente que tá ali bem embrulhadinho, quando tu consegue desembrulhar e ver o anjo que Deus te deu, pronto, tudo passa e a gente consegue. Quando eles abrem um sorriso, quando o meu filho acorda de manhã e diz: bom dia, mamãe, te amo, mamãe, eu olho e digo assim: passaria tudo de novo, sem problema nenhum, só para ouvir isso.
Olha só, olha só. Dona Luísa, fala para nós assim, aonde que a sociedade mais erra em relação aos autistas? Apesar que a gente sabe que existe, né, nível 1, 2 e 3, mas aonde que nós, como sociedade, mais erramos, né, em relação aos pais, tu tá entendendo? Em relação aos pais que estão vivendo isso no dia a dia, entendeu? Estão vivendo isso manhã após manhã, dia após dia. Onde, no seu olhar, assim, na sua experiência, onde que nós mais erramos aí? Claro, a gente está se colocando como sociedade que não vive aquilo que os pais vivem. É muito difícil a sociedade enxergar o autista e principalmente a família, porque assim, sempre quem olha acha um culpado. Né? Então assim, porque aquela criança não se comportou porque a família não está educando direito, porque a família não fez o que deveria fazer, mas não, a família está fazendo tudo o que pode, só que para ela conseguir fazer tudo para aquela criança, ela precisa ser apoiada. Então a sociedade tem que apoiar, entendendo sem julgar, sabe, entendendo que aquele comportamento não é de propósito, aquele comportamento que a criança teve, ela está em sofrimento. Então assim, em vez de ficar apontando, olhando, criticando, tenta auxiliar, sabe, tenta se colocar no lugar, porque assim, cada 30 nascidos, um é autista. Esse número está crescendo e vai crescer mais. Amanhã ou depois vai ser 20, 10, 5, amanhã ou depois 1 por 1. Esses dados vêm lá dos Estados Unidos, não é uma coisa que foi inventada. Então, assim, a gente precisa se preparar para atender o autismo. Toda a sociedade tem que atender, porque não tem como deixar em casa, não tem como esconder. Hoje o autista ele vai estar em todos os lugares, em todos os graus, e eles têm que ser respeitados. Por isso que tem tanta lei que protege o autismo, né? Então a gente tem lei federal, estadual, municipal que nos ampara, e a gente sempre diz que a gente tenta ir pelo amor, mas infelizmente às vezes tem que ir pela dor. Então quando é desrespeitado os nossos direitos, né, a gente tem que acionar, né, e a procura de quem pode nos defender, né. Então assim, a sociedade tem que ter um conhecimento ainda muito grande, né, e conhecimento tu consegue achar. Tu tem que ter vontade de achar esse conhecimento, né, e correr atrás. E principalmente as famílias, o autista precisa de atendimento de qualidade, e as famílias também precisam desse atendimento de qualidade, porque se tudo estiver bem em casa, vai se refletir fora de casa, né? Mas para isso tem que haver o conhecimento sobre autismo todos os profissionais de saúde, todos os profissionais da educação, todos os profissionais da assistência social, da nossa segurança, tudo. Então toda a sociedade tem que saber o que é autismo e como ajudar. E talvez eu vejo que a gente talvez seja muito ignorante nisso, a gente se abriu o leque assim, desde aquela pessoa que cuida desse autista dentro da escola, desde os próprios profissionais, dentro da comunidade. Aí eu sou pastor, eu posso falar que nós não estamos preparados, apesar de termos um cuidado com as crianças de 0 até 11 anos, depois a gente vem para os adolescentes, para os jovens. Eu vejo assim que existe algo muito precário, porque a gente não sabe como lidar. Como que a gente lida? Vou dar um exemplo assim, na nossa comunidade a gente tem música, tem o barulho, né? Eu já tive uma experiência de um pai que pediu, né, se eu poderia aceitá-lo ele aqui na comunidade. E aí eu queria saber, eu achei estranho essa pergunta dele, assim, e aí daí ele me disse, é porque a minha filha de 2 anos é autista e ela tem dificuldade com barulho, e eu já fui em 2 igrejas e aconteceu algumas coisas que eu não vou falar aqui, o que aconteceu que aquele pai compartilhou. Mas ao mesmo tempo que eu disse sim, eu não sabia como que a gente lida. A gente não tem profissionais, sabe, que
sabe? Que possa fazer esse meio exatamente. campo ali para eu acho que a gente é muito ignorante nisso no modo geral. Né? Porque o autismo, como ele não é uma deficiência nova, apenas ela não tinha tanto, os profissionais agora sabem diagnosticar melhor, porque agora vem mais informações sobre o autismo. Então, essa de certa forma ainda é uma coisa nova, né? E que a gente vai ter que cada dia aprender mais. Então, assim, quando uma criança vai para a escola, na escola, em qualquer outro lugar, o barulho incomoda. Então tu tem que saber se aquela criança, o quanto de barulho ela tolera. Por que o barulho incomoda? Por causa da audição ampliada. A sensibilidade. A sensibilidade é muito grande. Então eles ouvem todos os barulhos ao redor deles, todos. Então tu imagina como é que tu vai conseguir se concentrar, se manter calmo e tranquilo, ouvindo todos os barulhos que tu possa imaginar. É a mesma coisa que tu pegar uma caixa de som, um rádio, e deixar o rádio lá naquela onde não pega nenhuma estação e fica aquela barulheira. Isso ampliado, muito ampliado. Então isso é uma tortura. Então, por isso, a criança, a partir do momento que ela sai de casa, ela saiu da zona de conforto. Então, ela vai enfrentar o barulho. Eles têm problema com cheiro também, porque eles têm uma sensibilidade também muito grande a cheiros, a cores, né? Então, assim, são muitas diferenças. Mas isso varia do 1, do 2 e o 3? Ou são... A maioria deles tem, só que o que vai acontecer? Um leve consegue se expressar melhor, o autista mais leve, mas ele vai conseguir várias coisas, mas a parte emocional dele vai ser mais difícil. O moderado, a mesma coisa, ele se expressa com algumas maneiras e outras não. Então tu vai ter que auxiliar mais ele ainda, né? E o grave, como ele não consegue às vezes falar nada, ele vai se expressar de alguma maneira que aos olhos dos outros é uma maneira errada, né? Chorando, gritando, esperneando, né? Então, assim, isso tudo ele tá em sofrimento. Sim. Né? Então precisa ser olhado com carinho, né? Entender aquele comportamento. Sim, não é fácil. Para ele estar dentro de uma igreja, para ele estar dentro de um postinho de saúde, dentro da escola. Um ônibus. O ônibus é muito difícil, gente. Eles tem alguns que não toleram o toque. Então tu imagina dentro do ônibus um monte de gente, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo aquele calor humano ali. Isso desregula eles. E não é porque eles querem. É porque aquilo ali é tão incômodo que eles vão ter uma reação. E essa reação pode ser choro, a criança vai querer fugir, ela vai querer ir para um local onde ele fique mais calmo, que seja mais tranquilo. Né? Então é muito difícil para eles sair da sua zona de conforto e enfrentar o resto do mundo. É muito difícil. Né? E por isso que tem que fazer um processo com eles também. E por isso que os profissionais em todos os lugares têm que estar preparados. Tem que ter um pouco de entendimento para conseguir entender aquela criança, né? Então tem que ser feita algumas adaptações. Se o barulho incomoda, microfonia, coisa e tal, tem que haver uma organização. Por exemplo, na igreja, o meu filho, ele não tolerava palmas. Se tu batesse palma perto dele, ele entrava em desespero. Mas a gente foi treinando devagarinho, não levou meses, levou anos. Para ele tolerar barulho. Então ele não tolerava nenhum barulho, batedeira, liquidificador, qualquer barulho, freada. Isso tudo incomodava ele. E hoje ele tolera, graças a Deus, mas isso foram anos, né, de aprendizado, que a gente foi indo, até ele conseguir tolerar. Então, muitos autistas, para eles tolerar tudo isso, é muito difícil. Né? E depois que eles desregulam, né, quando acontece uma crise, para as pessoas entenderem, é como se tivesse o cérebro dele, tá tudo lá montadinho, quebra-cabeça bonitinho. Aí acontece a crise sensorial, estourou, aquilo explodiu, desmontou todo o quebra-cabeça. E aí até juntar todas as partes de novo, até organizar tudo de novo, leva tempo, né? E nesse meio tempo, tu tem que estar atento para ele não se pôr em perigo e não colocar né? Não se pôr em ninguém também, porque quando eles estão em crise, eles não sabem se eles vão te chutar, se eles vão te bater. Não é que eles queiram agredir, é porque eles uma crise sensorial. É a defesa deles. É um desespero. Se tu tentar chegar perto, é claro que ele vai ter uma reação, porque ele não consegue raciocinar direito. Olha só. Né? Então tu não pode cobrar
que ele fique calmo e tranquilo, se ele está num momento de desespero, né? Então, assim, é muito difícil todos esses locais. Então, a escola é bem complicada para eles estarem na escola, porque, pensa, todos os alunos que tem junto, ele tem que entender como a escola funciona, quantas pessoas tem lá, todos com a sua voz, com o seu cheiro, com os seus barulhos. Então, é muito difícil para eles estarem na escola tendo um aproveitamento sem pessoas que possam auxiliar eles da maneira correta. Tá certo. E dona Luísa, antes da gente poder encerrar, né, eu queria que a senhora pudesse aí dar uma palavra para nós, para a sociedade, tá? Pense em algo assim, dê uma palavra para nós aí, que eu acho que é importante. E deixa eu lembrar mais uma vez, você que está nos assistindo, primeiro se inscreva nesse canal, dê um joinha lá, gente, se inscreva. E assim, eu queria... Esse assunto é extremamente importante. Eu queria que você pudesse compartilhar esse PRcast, esse podcast com outras pessoas. Quem sabe você tem um parente que tem um filho autista, quem sabe você tem amigos. Então, e aqui nós estamos no olhar de um pai, entendeu? O olhar de uma mãe, né, que convive com seu filho com 18 anos, né, e teve que descobrir, teve que entender tamanha complexidade, e aqui ela traz uma palavra-chave que é esse assim, ó, é o amor que se tem. Então eu acho que esse assunto precisa sim chegar diante de outras pessoas. Então, né, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, da comunidade também, tá tudo certo, os nossos patrocinadores estão aí na tela. Dona Luísa, dê uma palavra aí pra nós, sociedade aí, como o gaúcho fala, dá uma mijada em nós aí, já que, né, porque eu acho que deve ter muito olhar de discriminação em relação ao autista. Então, assim, ó, de antemão, eu já digo assim, ó, eu abro a comunidade aqui para a senhora, a comunidade da esperança. Se a senhora quiser vir fazer uma palestra, quiser trazer todo o grupo da AMA aqui na igreja, você vem, você vai usar toda a estrutura, usa o que a senhora precisar. Se precisar a gente trazer profissionais, a gente pode trazer, a gente tem contatos aí, porque talvez o que a gente pode fazer é tentar ter um olhar mais empático, sabe? E não olhar de discriminação. Eu não posso ter alguém dentro da minha comunidade que trabalha com criança e olha uma criança e diz assim, isso é autista. Eu acho que a gente tem que mudar o nosso olhar. Então, essa aproximação, esse interesse de poder ouvir a senhora de um olhar do pai, porque é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. Então, quando o outro está no lado de fora, né? E diante de tantas mães também que às vezes os pais vão embora, e aí como é que vive essa mulher, né, diante do seu filho, diante da sua família? Então, eu queria que a senhora desse uma palavra aí para nós aí. Acho que a senhora olha lá para a câmera lá. Pode olhar para aquela câmera lá. Uma palavra assim é assim, respeito. Respeito, porque se tu respeita as pessoas em todas as situações, tu consegue pensar e agir da maneira correta. Então, assim, respeito é a palavra que precisa muito, muito, muito. Porque se tu pensar no respeito, tu vai discriminar menos, né? E ajudar mais, né? Tá certo. Dona Luísa, eu quero agradecer o momento que eu tive com a senhora. Para mim foi um momento de muito aprendizado. Quero agradecer, e as minhas palavras é que Deus cada vez mais capacite você, esse grupo, né, de pais, que Deus possa estar com vocês a cada dia, fortalecendo. E eu vejo muito, muito como uma vocação, entendeu? Vocação. Não tenho outra palavra, não é uma questão de escolha, né? É vocação, que Deus possa estar dando muita graça para esse grupo de pais. A gente se coloca como comunidade, né? Se coloca à disposição aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que a senhora precisar, né? Pode contar conosco, e eu acho que a sua história, essa força, né? A gente poderia aqui passar tarde toda falando tantas coisas, né, dessas experiências que vocês têm, que vocês vivem, mas agradeço mesmo de coração por a senhora ter aceitado o desafio de vir aqui, colocar a cara, dizer assim, ó,
trazer esse novo olhar para a sociedade é muito gratificante mesmo. Estou muito feliz por poder conhecer a senhora pessoalmente, conhecer pelo WhatsApp, mas agora conhecer a senhora pessoalmente. Muito obrigado mesmo. Olha, eu agradeço e eu fico muito feliz, porque assim, a gente precisa muito falar de autismo. 1 hora, 2 horas é pouco, um dia inteiro é pouco, né? E eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje conversando com vocês, sabendo que essas informações vai chegar a várias famílias, né? Então, assim, a AMA está à disposição para o que precisar, para conversar, pedir orientação, desabafar, auxiliar as famílias que às vezes estão perdidas, estão agoniadas. Então, assim, isso é muito bom. Quanto mais trocas haverem assim, nossa, seria assim, perfeito, né? Então, assim, desde já agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui hoje, né? E né, a gente pode combinar várias coisas para que as informações cheguem e as famílias fiquem bem. E principalmente, quem vai ficar bem no fim de tudo é o autista. É ele que vai sair ganhando com toda a nossa atuação, né? Então isso é uma coisa que é muito bom. Eu fico muito feliz e agradeço muito estar aqui. Então tá certo. Então, gente, muito obrigado. Você que esteve conosco até esse exato momento. E realmente, a gente sai com o coração aqui pegando fogo e aprendendo um pouco mais. Obrigado mais uma vez, Dona Luísa, né, por esse momento e todos vocês que nos assistiram. Até a próxima. Graça e paz a todo mundo, salve, salve meus irmãos. Podcast de verdade, é pensamento e opinião. Aqui o papo é inteligente, é de gente como a gente, o papo é reto. Não tem enrolação, procurando tudo isso dentro de um podcast. Haha, então vem com o PRCast, o podcast feito pra você.